Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Instituto Educacional RCC, instituição de cursos profissionalizantes na área de mecânica e retífica de motocicletas e vendas de ferramentas em geral, disponibilizando dos cursos presenciais online para motos de 1, 4 cilindros e o curso em retífica. Também em todos os tipos de ferramenta para o amigo da mecânica, da retífica. Também disponibilizamos da nossa palestra de gestão administrativa, que é específica para o amigo proprietário de loja de motopeças, de mecânica, de retífica, onde nós trazemos estratégias para o seu empreendimento vir crescer e desenvolver saudavelmente, tá certo? E nós estamos aqui hoje, pessoal, para falar sobre motores, né? Vamos hoje falar sobre a parte de força do motor. Em um vídeo aí onde eu falo sobre engenharia de motores, nós explicamos que um motor ele é composto por várias partes diferentes. A parte do sistema de força, sistema de lubrificação, sistema de embreagem, sistema de caixa de marcha, sistema de ignição, né? Então o motor é dividido em várias partes. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o sistema de força, o sistema que gera força no motor. E existem vários modelos, várias características que definem a tecnologia de cada motor de motocicleta, certo? Na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos. Você pode nos seguir pelo nosso Instagram, página do Face e o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Instituto Educacional R.CC. Então, olha só, vamos hoje falar sobre motores, né? Motores FH não tem nada a ver com motor de carreta, caminhão, é outra tecnologia lá. OHV, OHC, SOHC, DOHC, né? São 5 características de motores de motocicletas, certo? Nós vamos iniciar aqui pelo motor FH. Esse motor FH, eu vou colocar aí para vocês verem uma imagem dele, né? Ele foi ali no século XX. Esse motor foi aperfeiçoado no século XX, né? Antes dele havia outros motores bem mais antigos, mas esse FH para a época foi um motor top, né? Foi um motor da tecnologia de alto padrão, né? Eu vou mostrar uma imagem dele aí. Aparentemente é um motor normal, né? Pistão, biela, as válvulas, a vela em cima e etc. O que é que significa esse motor? Esse motor, como é que eu posso te falar? Esse FH, né? Ele é um motor chamado flat head ou head, de acordo é uma palavra em inglês, flat head, que ela traduzindo para a nossa língua significa cabeça plana, né? Cabeça plana. E o que é a cabeça plana? É o cabeçote da motocicleta, que a palavra cabeçote vem realmente de cabeça, que é a cabeça do motor, o cérebro do motor, do mecanismo, né? Então, esse motor cabeça plana, quais as características dele? Como você pode ver aí na imagem, né? Eu vou mostrar agora uma imagem, ele sublinhado, certo? Aonde está sublinhado e as duas setas, você pode ver que aonde está acoplado o pistão, o cilindro do pistão, e nesses motores atuais, que seria a camisa, porque a camisa é aquela peça onde o pistão corre por dentro, certo? E nesse motor aqui não era exatamente camisa, porque ele tinha o cilindro, onde corre o pistão, onde é a câmara de combustão entre o cabeçote e a cabeça do pistão ali dentro. E nas laterais você pode prestar atenção que ele tem as válvulas e o seu comando, né? Então, você pode ver aí, ó. Vou colocar a imagem na tela toda. Você pode ver que tem válvula, mola, guia de válvula, né? Embaixo
a árvore de comando, as engrenagens, o ressalto, o kame, que seria o ressalto, os comandos, ou seja, e em cima, onde hoje chama-se cabeçote, tem apenas a vela e o tampão, para você verificar a vela, né, em cima e dois parafusos em cima. Você abrir e verificar ali como é que estaria dentro. Então essa tecnologia foi lançada no ano de 1920, né? Você pode pesquisar mais a respeito. Isso foi um engenheiro americano, né? Quando ele criou esse projeto, ele disse que Deus abençoe a América, porque para ele foi um grande avanço na tecnologia. Então ele agradeceu isso a Deus, né? Que Deus abençoe a América por ele ter tido a sabedoria de criar esse projeto, diminuindo o tamanho dos motores e diminuindo a quantidade de peças. E esse motor, ele foi utilizado, né, bastante. Até na época, veículos V8 utilizaram esse motor. Porém, ele tem uma grande deficiência. A potência dele é muito baixa, o torque dele é baixíssimo, né? Então é um motor de muito baixa rotação, o RPM dele é muito baixo. O que é a rotação? É a velocidade que o pistão consegue fazer, subindo e descendo, né? Em outro vídeo aí eu falo sobre RPM, você pode pesquisar aí no nosso canal no YouTube, certo? Então, o que acontece? Esse foi um dos pioneiros para chegarmos até o próximo que nós vamos falar, né? Isso aqui era um motor de vareta. Hoje não tem esse motor da CG80 a 79, a 80, a 80, a 81, 82, aí de 83 para frente, né? Chama-se motor de vareta, até 2008 125 da Honda, aqueles motores vareta. Então esse aqui foi um dos pioneiros do vareta, né? Porém ali a camisa da motocicleta ela era como um cabeçote, acoplava pistão, válvula, guia de válvula, todo o sistema. E em cima, o que seria hoje o cabeçote mesmo, só apenas a vela, semelhante à moto dos tempos. Só pega a vela ali no tampão em cima. Por isso que chamava ele, né, desta maneira, cabeça plana, esse motor, que em inglês era flathead. Flathead, cabeça plana, transferindo para a nossa língua. Então essa era a primeira tecnologia desses motores modernos de motocicletas, né? E você pode ver que no lado direito dele de lá tem uma roda grande que será para ajudar na potência. Hoje, uma peça que é semelhante a essa, não é idêntica, mas é semelhante, tem um objetivo, é o balanceiro do motor, né? O balanceiro do motor ele ajuda o motor permanecer naquela potência, não perder velocidade tanto, não perder tanta potência. Então é por isso que ela era bem grande, para depois que o motor embalasse ele segurasse. Você pode ver as primeiras motos alemãs, antes da Primeira Guerra Mundial ali, ou um pouco no início da Primeira Guerra Mundial, onde foram aperfeiçoando as motocicletas ali, eram esses motores, porque eles queriam um veículo menor que pudesse trafegar dentro de estradas estreitas. E ali foram aperfeiçoando as motocicletas e utilizavam esses motores aqui, né? Então ali no início, né, em 1920, 30 até 40, esse motor foi bem aperfeiçoado. Claro que temos que entender que era a tecnologia da época. Para a época era o espetáculo, era o show e tudo certo, né? Hoje nós nos encantamos com motores a combustão, mas quando os motores elétricos aperfeiçoarem, que chegarem em níveis espetaculares, a gente vai olhar para o que hoje é um espetáculo e vai achar muito atrasado, né? Isso na área de motocicletas e veículos também. Então esse foi um dos pioneiros para a moto. Foi o pioneiro para a moto, foi esse motor. Claro que o Soichiro Honda, quando teve ali a Guerra Mundial, né, ele pegou alguns motores que não tinham nada a ver com motos, de outra empresa, né, pós-guerra, e tentou adaptar em bicicletas. Mas não eram motores específicos para bicicletas. Eram motores de
e outras máquinas que ele tentou adaptar e ali construiu várias bicicletas e conseguiu vender, fazer algum dinheiro. Né? O país destruído pós-guerra, então imagina-se como não estava o país todo destruído, então fazia-se o que se dava-se para fazer naquele exato momento que o país estava vivendo. Né? Então esse aí, certo? O motor FH. Então você pode pegar esse próximo agora que eu vou falar é o OHV. O que é o OHV? Sim, finalizando esse motor. Então esse motor foi muito importante. Foi feito o carro V8 com esse motor também, né? Você pode pesquisar, você vai ver muito pouco sobre esse motor, mas tem uns museus que mostram esses motores em exposição hoje, né? Principalmente nos Estados Unidos, eu não sei se exatamente na Austrália, mas tem muitos museus que têm esses motores em exposição para que possamos conhecer a tecnologia, certo? Então, esse foi um pioneiro, né? Então, aqui na nossa apostila também tem todo o curso, certo? A respeito desses motores, certo? Deixar bem claro, na nossa apostila não fala a partir desse FH, porque não temos a necessidade. Mas nós falamos sobre a partir do próximo, que é um motor de motocicleta aperfeiçoado, que é o OHV. Nós vamos falar, finalizamos aqui o FH, que é motor citado, né? Agora vamos falar sobre o motor OHV. Motor OHV é esse motorzinho aí muito conhecido, né? Nós que temos aí até 30 anos, né? Acompanhamos bastante esse motor, que é o OHV, que o motor OHV, ele é um motor de vareta, né? Ele é um motor que para a época foi uma tecnologia muito avançada, teve grande sucesso. Até tem algumas propagandas do jogador Pelé, né, na CG 79, 78 da Honda, que a primeira que veio para o Brasil, ele fazendo a propaganda. Esse modelo, tá aí a imagem, né? A especificação do sistema de força deste motor é overhead valve, né? Over head valve, né? Wave, que a gente fala na língua que ele foi aperfeiçoado, né? O HV veio do Japão, primeiro veio dos Estados Unidos e o Japão aperfeiçoou através do Soichiro Honda, né? E outras marcas também, marcas alemãs, e mais um dos pioneiros, a Yamaha também, né? A Yamaha fez uma moto bem interessante no início ali da Honda. Antes da Honda, a Yamaha fez uma moto muito... Era uma moto, digamos assim, a Yamaha copiou os alemães, que foram os pioneiros, e depois a Honda copiou um modelo muito idêntico ao da Yamaha. Era aquelas... parecida com a 79, a CG 79, 80, que chama a buchinha de bode, né? A buchinha de calango, tem esses apelidos, né? Então, eu vou colocar aí uma imagem da Yamaha, da moto da Yamaha, vocês verem. E agora eu vou colocar uma imagem, vocês verem um pouco aí. E agora da Honda, que a Honda fez praticamente idêntica, né? Mas, voltando aqui, então esse OHV, né, ele Overhead Wave, que significa válvula sobre a cabeça. Válvula sobre a cabeça. Lembra que no anterior eu falei que as válvulas eram nas laterais ali, acoplados aonde hoje chamamos de camisa? Pronto. Esse é o primeiro que as válvulas vão para cima. Naquele lá, o motor gerava muita pouca potência, devido a todo o sistema. Então, a compressão do motor era muito baixa. Para gerar potência ali era uma deficiência enorme.
Mas para a época a tecnologia foi um grande avanço. Daquele veio para o HV, que é esse que eu acabei de citar, né? Válvulas sobre a cabeça. Foi quando eles fizeram, que eu falei que o nome era cabeça plana. Nessa cabeça plana eles conseguiram acoplar as válvulas, a árvore de comando e as engrenagens na lateral. Tá aí a imagem do motor, certo? A imagem do motor aí, ó, você pode ver que em cima do pistão, né, aqui está uma imagem em 3D, uma imagem sem o cabeçote, mas essas peças são acopladas no cabeçote. Essa parte de cima aí onde você vê a válvula, guia, as molas, os balancinhos, as varetas, e na lateral, acoplado com as carcaças centrais do motor, está as engrenagens, que todo esse sistema aí chama-se comando de válvula, né? Foi feito na lateral. Comparado àquele anterior, foi um grande avanço. Comparado àquele anterior, foi um avanço extraordinário, uma tecnologia que você vê que veio para o Brasil e empestou. Foi vendido milhões e milhões de unidades dessa motocicleta, né? Então o que acontece? Foi um grande avanço, deixando bem claro, comparado à tecnologia anterior. Porém, eles querem mais, né? Essa quantidade de peça que você vê na lateral, que são isso aqui a gente está falando de parte de força, tá, pessoal? Do motor. Essa quantidade de peça que você vê, isso gera peso. O motor tem que gerar força para fazer toda essa engrenagem funcionar, né? E aí, esse motor, ele, como é que eu posso dizer? Eles tinham dificuldade com esse modelo aumentar potência e torque do motor. Torque é o que o motor carrega em peso. Potência é o que o motor gera em velocidade. Tem um vídeo que eu explico detalhadamente esse assunto. E com esse sistema, eles tinham dificuldade de gerar mais potência e mais torque. Mas esse modelo aqui conseguiu aqui no Brasil ainda girar de final de 1970 até 2008, 125, que é vareta, aquela 125 da Honda. Estou falando baseado na empresa Honda, né? Claro que ali em 2004 teve a primeira 150, que nós vamos entrar nesse próximo assunto já já. Mas eles ainda seguraram até 2008 essa tecnologia, que era muito boa, né? Mas era uma moto que só chegava a 110, né? Essas varetas, a rotação dela é mais baixa, porque muita peça, tem que ter um motor que tinha uma certa durabilidade, um motor muito bom, né? Mas eles tiveram dificuldade com esse sistema de gerar força. Mas a Honda, nos anos 80, lançou aquela estrada, aquela CBX 150, a estrada 200, com o sistema OHC. Esse sistema aqui, OHV, ele é varetado. Né? Ele é varetado. Então, ele é um sistema, como é que eu posso dizer? Como eu acabei de falar, tem muita peça, muita engrenagem, o motor tem dificuldade para fazer. Então, e era sistema de alimentação carburado. Aí é que não ajuda mesmo, né? Para a época foi uma tecnologia muito avançada, cresceu, desenvolveu, certo? Então, foi muito interessante, mas os engenheiros querem mais. Os engenheiros querem oferecer mais tecnologia para competir com os seus concorrentes e vencer. E assim é o ser humano. E logo em seguida eles criaram o OHC. Eu vou mostrar essa imagem aqui do OHC, certo? Esse aqui é baseado no motor da Titan 150 2004 em diante. Porém, o da CBX 150 e o da Estrada 200, ele é, como é que eu posso dizer? Sistema idêntico. Sistema idêntico. A CBX 150 e a Estrada 200, que é ali dos anos 80, 90, né, essas motos. A CBX 150, né, é mais antiga, a Estrada é mais nova. A Estrada já é anos 90. Então, um instante, pessoal.
ela já tem essa tecnologia. Só que na época, ali, né, dos anos 90 e 2000, na verdade, só um instante, pessoal, porque é muita informação, a gente não tem como salvar tudo na memória, né? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem aqui para botar aí. Para vocês. É anos 90, exatamente ali, né? A CBX 150, a CBX 200 Estrada, é anos 90 e 2000, né? Mais ou menos isso, tá certo? Então, essa tecnologia aí, que, diga-se de passagem, não... Pera aí, pessoal, pera aí. Eu falei certo. Final dos anos 80, 2000, 90 e 2000, esses dois modelos de moto. CBX 150, CBX 200. As pioneiras, é isso mesmo. Final dos anos 80 e em diante. Essa tecnologia OHC, esse motor que eu estou mostrando é da Titan 150 aí, né? Mas ele é a mesma tecnologia. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Vou explicar para vocês aqui, certo? A Honda tirou aquele monte de engrenagem da lateral, certo? A Honda tirou aquele monte de engrenagem da lateral, que lembra que eu falei que ocasionava peso para o motor, ocasionava peso. Eles tiraram todas aquelas engrenagens da lateral, que era aquelas engrenagens redondas, né? As varetas, o ressalto, o pino do reto, toda aquela engrenagem lateral, e colocou corrente. Colocou uma coroa em cima, a corrente e um peão embaixo. Retirou toda aquela parafernália que ficavam fixos nas carcaças centrais do motor na lateral, dando alívio também às carcaças centrais do motor, né? E alívio também para o próprio pistão gerar potência, né? Então isso, e acoplaram carburadores maiores nas CBX 150 e CBX 200, e com isso o motor conseguiu gerar mais torque, potência, né? Alívio ali no peso para rotação e rotações maiores. O pistão conseguiu girar com mais velocidade, girando com mais velocidade gera mais torque e mais potência para o motor. Então, e isso, 2004 em diante, veio a Titan 150, que é esse modelo aí que é perdão, pessoal, que é o mesmo modelo da SOHC. Existe OHC, que é o da estrada, CBX 150, aquela carenada aero, e a estrada CBX 200 estrada, né, que é o OHC, e o SOHC. São o mesmo significado. Eu vou explicar aqui para vocês, né, o que é que significa tanto o OHC quanto o SOHC, certo? O SOHC significa Single Overhead Camshaft. Single Overhead Camshaft. O que é que significa? Né? O que é que significa isso aí? Traduzindo para a nossa língua, para a gente entender melhor. A gente tem que trazer aqui o mais simples possível, né? Comando de válvulas simples no cabeçote. É o que significa SOHC, né? SOHC. Comando de válvulas simples no cabeçote. Está sobre o pistão. Não como aquele primeirão que eu falei que era na lateral, mas está sobre. Né? Sobre. O OHV é porque tinha aquele sistema lateral.
válvulas sobre o cabeçote, mas tem aquele sistema lateral. O OHC ou SOHC, ele tem todo o sistema sobre o cabeçote. Aquele sistema que era aqui na lateral agora está sobre o cabeçote. Né? O que tem no lateral é apenas a corrente de comando, como vocês podem ver aí. Mas isso melhorando para agilidade, habilidade, rotação do motor por minuto, gerando mais torque e mais potência, certo? Então, no que é só OHC, o significado, né, é válvula simples sobre o cabeçote. No comando de válvula sobre o cabeçote. No SOHC, comando de válvula simples no cabeçote. Ou seja, apenas uma árvore de comando sobre o cabeçote, certo? Então, esse aí que vocês podem ver, né? Esse aqui é um que eu deixei aí, um modelo Titan 150. É um que é muito interessante também, esse sistema, tecnologia avançada. O que acontece, o da Titan 2004, né, até Titan 2008, ele é carburador, como todo mundo sabe, sistema de alimentação carburador. Esse motor já melhorou em muito no tocante a torque, potência, menos peça, porque quanto mais peça o motor tem, pessoal, mais dificuldade fica para o motor fazer rotação e gerar força e potência. Então, quanto menos peça possível, mais maneiro, mais ele consegue gerar peças mas ele consegue gerar rotação por minuto com maior velocidade. Ou seja, quanto menos peça, melhor para a potência do motor, né? E nesse caso, né, esse SOHC, as peças estão sobre o cabeçote, literalmente todas. A lateral do motor está praticamente totalmente livre, certo? É uma árvore de comando, certo? Que fica em cima ali nas válvulas, fazendo toda a abertura e fechamento. Naquele primeirão lá do início, elas ficavam na lateral. Então, estava aqui as válvulas, o pistão estava aqui. Então, o ar tinha que fazer essa curva e vir para a cabeça do pistão para entrar, e o outro para sair. Com as válvulas em cima não, já fica renta com a cabeça do pistão. Então, facilidade para entrar, facilidade para sair, não tem que fazer curva. Os dutos já são direcionados para a cabeça do pistão, a plataforma superior do pistão. Ou seja, tudo isso facilita porque em termos de tecnologia, pessoal, qualquer detalhe dificulta, qualquer detalhe avança. Então, todos os detalhes que são necessários melhorar, há um grande resultado. Embora aos nossos olhares pareçam resultados pequenos, mas são resultados extraordinários, certo? Então, esse aí é o motor SOHC e SOHC, que são idênticos, né? São idênticos. E aí, 2009 em diante, as motos com injeção eletrônica, a partir do momento que a moto tem esse sistema e acopla nele a alimentação por injeção eletrônica, a tecnologia avança literalmente bastante, né? Então, hoje, graças a esse sistema OHC, SOHC ou DOHC, que são semelhantes, eu vou falar do DOHC no próximo agora, e o sistema de injeção eletrônica, você pega um primeiro motor daquele que deveria ter o quê? 4 cavalos, 5 cavalos, 3 cavalos, um motor que tinha uma cavalaria muito baixa, 1 cavalo, 2 cavalos, um motor muito fraco. Você pega hoje essas motos CBR 1000 que tem esse sistema e com o sistema de injeção, né, o sistema de alimentação e injeção eletrônica é 220 cavalos, olha a diferença, de 2 cavalos para 220, graças a essa tecnologia que foi avançada. Né? Então agora, concluindo o SOHC, nós vamos para o DOHC. O que é DOHC? É o mesmo motor, a diferença é, em vez de uma árvore de comando, não tem aquele sistema lateral lá do primeirão, nós simplificamos todo aquele sistema, colocamos ele sobre o cabeçote,
Agora são dois sistemas daquele, duas árvores de comando sobre o cabeçote, para facilitar a entrada de combustível em baixa, média e alta rotação e facilitar também a exaustão do motor em baixa, média e alta rotação, certo? Então olha só, pessoal, vamos aqui falar sobre o DOHC. Eu vou colocar aí uma imagem do modelo, tá aí, certo? Ele tem duas árvores de comando em cima, duas árvores de comando em cima, certo? O significado de DOHC é duplo. Só um instante, pessoal. Comando de válvula sobre o cabeçote. É isso. Duplo comando de válvula sobre o cabeçote, né? Double overhead camshaft. Exatamente. Double overhead camshaft, que significa duplo comando de válvula sobre o cabeçote. É isso aí que significa, certo? Então, esse aí ele é utilizado na primeira CBX 250 estrada, a CB 300 também, a Tornado 250 estrada, perdão, perdão, pessoal, a CBX 250, né? 250. A Tornado 250 é utilizado, a 300 também, a mais antiga, né? A CB 300 mais antiga, a XRE 300 mais antiga. Essas modernas não, é apenas uma árvore de comando, essa nova Tornado, essa nova Saara, aliás, essa nova Tornado e a nova também CB 300. Ela é apenas uma árvore de comando, 4 válvulas em apenas uma árvore de comando. Mas as mais antigas, aquelas que davam problema em cabeçotes, né, são duas árvores de comando. A CB 650 Hornet, a CBR 1000, são duas árvores de comando também, né? São 16 válvulas, são duas árvores de comando. Então aquele modelo de sistema de força de motor é classificado como DOHC, Double Overhead Camshaft, ou seja, duplo comando de válvula sobre o cabeçote ou sobre a cabeça do motor, certo? Então esses são as características do sistema de força de motores para motocicletas. É claro que existem umas tecnologias aí, né? E esses motores duplo comando de válvula foi a Suzuki aplicou, tem uns vídeos aí, já tem veículo, né? Que eles são comandos de válvulas variáveis, não são fixos com a corrente de comando, que dependem totalmente do giro do virabrequim para ele girar em cima. Eles dependem disso e tem um sistema que eles giram automaticamente para manter o motor sempre com alta potência em baixa, média e alta. Porque sempre tem uma deficiência na tecnologia a ser corrigida, certo? Então tem esses também, DOHC, comando de válvula variável. A Suzuki implantou isso aí na Suzuki, na Suzuki na 1000. Se eu não me engano, a 2020 alguma coisa, que ela saiu também para GP e saiu para as ruas, né? A 1000, a que saiu para a corrida mesmo, que eles colocaram para a rua, da Suzuki. A GSX a 1000 da Suzuki, né? Então o que acontece? Tem esse sistema de comando de válvula variável, né? Eles variam, a árvore de comando varia para manter o motor em alta potência a todo momento. Porque esses motores eles têm grandes vantagens e às vezes têm umas pequenas desvantagens que também acaba perdendo a potência e o torque do motor. Então, e também tem os comandos de válvula desmodrômico, onde as válvulas não tem mola. Tem o desmodrômico, tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu mostro o sistema de válvula desmodrômico. Porém, todos esses, mesmo esses modernos, continuam sendo acima do cabeçote, as árvores de comando, as válvulas, todo o sistema em cima do cabeçote, né? E a lateral ficou livre, né? Eles trouxeram uma nova tecnologia. Dentro dessa nova tecnologia existem algumas deficiências e eles estão procurando aperfeiçoar 100%.
Ou seja, sempre tem algo a melhorar. E a tecnologia não para. Então, fica aí para vocês, né, a explicação do que são motores, né, FH, OHV, OHC, SOHC, DOHC. Entre aspas, comando variável, que eu vi isso na Suzuki, ainda não vi na Honda, certo? Claro, possa ser que logo eles também lancem no mercado esse tipo de sistema, comando de válvula variável. Vi isso na Suzuki e, se eu não me engano, foi na Ducati. Eu vi esse comando de válvula desmodrômico. Tem um vídeo meu aí no canal. Eu vou colocar aí para vocês verem o comando de válvula desmodrômico. Tá aí. Colocar aí. Deixa eu ver se eu tenho esse aqui também da Suzuki. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu já colocar aí para vocês verem, né? Esse é o desmodrômico. Se eu não me engano é a Ducati, que é a V4, né? Que eles colocaram esse sistema sem mola as válvulas, né? Sem mola as válvulas. Só um instante, pessoal. O bom é de fazer tudo assim na naturalidade, né? Porque você vê que é algo simples, não é nada montado, né? Não é nada. Eu achei aqui, eu tenho ele aqui, pessoal. É a Suzuki, ó, 2017, certo? É a Suzuki Racing Variable Valve Timing System, que é o sistema de válvula variável, traduzindo para a nossa língua. Eu vou colocar aí o vídeo. Já coloquei o desmodrômico. Agora eu vou colocar esse variável, certo? É um vídeo rápido, mas isso melhora para manter a moto em alta potência, em baixa, média e alta rotação. Esses que não tem comando de válvula variável, eles têm às vezes uma dificuldadezinha de perder potência em média, baixa ou alta. Às vezes perde em alta, às vezes perde em baixa, certo? Então esse aí que é um vídeo rápido também, mas tá aí para vocês verem, né? Então eles variam os comandos de válvula independente do comando que recebem do virabrequinho, certo? Aí muito interessante, uma tecnologia extraordinária, algo fantástico, né? E o desmodrômico, isso em carro já tem há décadas, pessoal. Carro, certo? É a Ducati, tá? Eu tinha falado Panigale, né? Mas é da Ducati, tá? A Ducati que criou esse sistema aí. A Ducati, tá? Muito interessante também. Vou colocar aí. Vou colocar um aqui que eu achei melhor, pessoal. Olha aí, ó. As válvulas não tem molas. Eles têm um sistema de balancinho que fica 100% acoplado no ressalto da árvore de comando. Tá aí para vocês verem. Não precisa de mola para o balancinho retornar, né? Isso evita flutuamento de válvula, né? Flutuamento de válvula tá aí, certo? São dois balancinhos, um por cima e um por baixo, acoplado diretamente na cabeça da válvula. Não precisa de mola, certo? E com isso não vai haver flutuamento de válvula, né? O que é flutuamento de válvula? Esses motores OHC, DOHC, eles têm essa deficiência. Às vezes a mola da válvula não consegue acompanhar a velocidade, a válvula não retorna a tempo, e aí acontece algo chamado atropelamento de válvula. É quando a velocidade é tão alta que a mola da válvula não acompanha, e aí a válvula fica
desorientada dentro do sistema, aí solta as travas e acaba com tudo. Isso acontece, certo? Então esse é o sistema desmodrômico, certo? Então o sistema desmodrômico, né, é da Ducati. O que eu falei ainda agora é da Suzuki, né? Vocês viram aí, certo? O sistema de válvula desmodrômico é esse daí que vocês podem ver, certo? Desmond Wave System, sistema de válvula desmodrômico, significa, traduzindo para a nossa língua. Tá aí, tá, pessoal? Espero que o vídeo tenha ajudado em bastante. Creio eu que ajudou sim, bastante, certo? E para vocês terem um conhecimento a mais, certo? Querendo adquirir nosso curso, tá todo aqui na apostila, ó. Aqui você vai aprender sobre OHV, SOHC e DOHC. Nós não colocamos, aqui ainda não tem aquele primeirão lá, não tem necessidade. Nós colocamos aqui o que funciona no dia a dia para a mecânica sua, certo? Aqui na apostila. Então, aqui está todo o curso de injeção eletrônica, sistema elétrico, multímetro, scanner, máquina de bico, todo o curso completo, certo? Motor, tabelas de informação, nossa assistência técnica pós-compra, tá bom? Uma apostila bem completa, não deixa nada a desejar para vocês, nossos amigos que nos acompanham, certo? Então fica aí, pessoal, as dicas para vocês, tá bom? Esperamos ter ajudado bastante, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? É bem interessante esse sistema, pessoal, um sistema bem moderno. Nós temos aí, eu vou colocar aí uma imagem real de um motor, né? Vou colocar a imagem real do motor para vocês verem, tá aí do sistema desmodrômico. Tudo a gente tem que analisar, né, pessoal? Tudo a gente tem que ver, porque nós, como técnicos, eu, né, além do proprietário do instituto, também instrutor do instituto, né? Então tenho que estar sempre atualizado em toda e qualquer questão, é óbvio, né? Porque a gente vai realizar um curso, a administração de uma aula, a gente tem que estar pronto, até por uma questão de transparência e honestidade com o nosso cliente, ensinar aquilo que realmente nós sabemos. E não só é teoria não, tá, pessoal? Eu mexo com motor até Hayabusa 1300. Claro, nós já funcionamos como mecânica e loja de motopeças. No momento, estamos como apenas instituição de ensino e vendas de ferramentas, né? E também palestrantes a respeito da administração do empreendimento. Mas, quem sabe, em breve a gente pode abrir, né? E, como é que eu posso dizer? A gente pode abrir novamente, né? Quem sabe? Então, é isso aí, pessoal. Porque assim, ou a gente se dedica à escola ou a gente se dedica à loja de motopeças. Tem essa questão, tá certo? É uma coisa ou outra. Tem uma mente cuida de uma coisa, duas mentes cuidam de duas, né? Então, é melhor ser bom em uma do que ser ruim e fazer muitas. Mas quem sabe, né? Futuramente. Então, fica aí, pessoal. Mais uma dica para todos vocês. Forte abraço que acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.